Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 93. Irmãos, vamos fazer silêncio, por favor. Isso não é ambiente para conversar, nós estamos na presença do Senhor. Por favor, não atrapalhe o seu irmão. Salmo 93. Por favor, não converse. Peço aos jovens aí atrás, por favor, não conversem. Amém? Salmo 93, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Vamos repetir o último versículo, versículo 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo 97. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos também. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono, justiça e juízo são a base do seu trono. Amém. Esses 2 textos têm algo em comum. Eles tratam do trono de Deus. E quando nós falamos do trono de Deus, nós estamos falando do reino de Deus. Porque o reino de Deus não nasce com a igreja. O reino de Deus existe a partir do trono de Deus. É a partir do seu trono que nós sabemos que Deus tem um governo. É esse trono que nós vamos ver percorrendo toda a Bíblia, e nós vamos ver a Bíblia falando desse trono desde a eternidade, desde a antiguidade, até, por exemplo, em Apocalipse. Em Apocalipse nós vamos ver a visão de João, já não mais dentro do tabernáculo, não mais uma arca, mas agora um trono. E quando se fala desse trono, nós temos a imagem de uma linda poltrona, onde Deus estará sentado sobre essa linda poltrona reinando. Certamente a ideia da poltrona é algo simbólico para que possa se representar a autoridade de Deus. Quando nós falamos, por exemplo, de um reino, nós já pensamos em um rei assentado em um trono, não é verdade? Numa linda poltrona. Então nós já pensamos, aquela poltrona representa a autoridade real. Ninguém pode se assentar naquela poltrona senão o rei, porque assentar-se significa exercer autoridade. É por isso que, por exemplo, Israel, quando na antiguidade, nas sinagogas, inclusive na sinagoga as quais Jesus participava, quando ele ia ensinar, ele se assentava numa poltrona. Eles se assentavam, os fariseus se assentavam na poltrona para ensinar a doutrina aos judeus nas sinagogas. Então era comum que o sábio, que o mestre, que aquele que exercia autoridade sobre o povo se assentasse em um trono. Então o trono representa autoridade, representa poder, e mais do que o poder, a própria autoridade de Deus, a essência de Deus. E a Bíblia diz que Deus tem um trono. Esse trono significa o governo de Deus e a autoridade que Deus exerce sobre todas as coisas. Essa autoridade não significa igreja. Veja só que Deus confia à igreja a sua autoridade, mas não é da igreja a autoridade. Entende? Porque quando Jesus fala em Mateus, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja só, Jesus em momento algum diz que esse poder é nosso. Ele diz que o poder é dele. Ele fala: o poder me foi dado, todo o poder no céu e na terra. Jesus está dizendo que ele e o reino de Deus se tornam um. Porque se Deus
tem autoridade, essa autoridade se chama Jesus Cristo, porque a Ele foi concedida essa autoridade. O que Ele vai fazer? Ele não vai dar a autoridade à igreja, Ele vai simplesmente autorizar a igreja a exercer a sua autoridade. Deixa eu colocar isso de uma forma bem simples. É como um pai que tem um carro, e ele pega esse carro e empresta para o filho. O filho está usando o carro do pai. Isso não significa que o carro é do filho. O carro é do pai, mas está sob a direção do filho. A autoridade é de Deus, mas Ele confiou à igreja. Entende isso? Então nós estamos falando da autoridade de Deus. Deus não abre mão da sua autoridade. Deus não abre mão de ter o domínio de todas as coisas. Nesses dois textos de Salmos, nós vamos ver isso de uma forma muito clara, que Deus, Ele mantém toda a criação por causa da sua autoridade. A terra continua firme na criação, no universo, cumprindo o seu papel, sem ela sair do seu sistema solar. Ela continua em harmonia com os outros planetas, segundo a segundo, momento a momento. O seu relógio está aí para comprovar que a Terra cumpre o seu papel, a sua rotação e translação, né? Sua rota, de forma precisa. Por que isso? Porque Deus mantém todo o universo, toda a criação em plena harmonia, sem vacilar. Então Deus é o que mantém tudo funcionando, tudo em ação. Não só isso, mas nós vamos ver também o salmista dizendo que até mesmo as ilhas, as águas, os mares, a terra, as árvores, elas estão sob o domínio de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Bem, então quando nós falamos de autoridade de Deus, nós estamos falando que Deus tem já o controle sobre todas as coisas, no céu e na terra, que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, e que tudo funciona para a glória do seu nome. Então, por exemplo, nós temos os pássaros. Os pássaros, eles existem para debaixo da ordem, da autoridade de Deus, e eles funcionam sob o comando de Deus. O pássaro, ele tem a sua função. O pássaro cumpre o seu papel. O boi também cumpre o seu papel. O boi, estando no pasto, está cumprindo o seu papel de existência, e ele está sob o domínio de Deus. Não há nada no universo que não esteja debaixo da mão de Deus. Deus está controlando todas as coisas. O sol se põe, o sol nasce, a lua, ela entra nos seus 4 estágios, mês a mês, conforme o programado, porque nada foge o domínio do Senhor. Ele tem o controle da criação. Deus tem o domínio das plantas que nascem. Deus tem o controle das estrelas que explodem, morrem e que ainda vemos, né? Deus tem o controle do universo. Deus tem o controle dos cometas, dos astros, do sol, da lua, de tudo. Porque Ele já reina. Ele não vai reinar, Ele reina. Então eu quero que você fixe isso comigo, diga assim comigo: o Senhor já reina sobre todas as coisas. Quem concorda comigo, diga amém. Agora a gente vai ter um problema. Por quê? Porque quando Jesus vem, Ele fala assim: é chegado o reino de Deus. E Jesus vai dizer que o reino de Deus é tomado por esforço, ou seja, a gente consegue levar o reino com esforço. As pessoas, dedicação. O reino de Deus precisa ser levado às pessoas. Aí a gente vai ter um problema agora. E vocês falaram amém, agora vamos ver como é que a gente resolve isso. Se Deus já está dominando todo, sobre tudo e sobre todos,
Por que que Jesus diz que o reino precisa chegar às pessoas? E para gravar, ele ainda vai ensinar isso aos discípulos na oração. Mateus capítulo 6, ele vai dizer o quê? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Por que venha a nós o teu reino? Se nós acabamos de entender que o reino já está em nós, já está no nosso meio. Aonde que está o problema? Há um pequeno detalhe, se chama a queda. Deus domina sobre todas as coisas. Quando Deus criou a você e a mim, na verdade, quando Deus criou Adão, Ele criou Adão com um propósito. A gente vê isso muito claro em Efésios. A Bíblia diz assim, que Deus criou o homem para ser o quê? Santo e irrepreensível. Então, quando Deus cria o pássaro, Ele cria o pássaro para voar. Quando Deus cria, vamos dizer, os peixes, Ele cria os peixes para nadar. E quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para ser a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, para que eu existo? Para ser imagem e semelhança de Deus. Então, para que eu fui salvo? Para que a salvação? A salvação foi para que eu pudesse ter condições de me tornar novamente imagem e semelhança do Senhor. O grande problema é que às vezes a gente acha que nosso foco é a salvação, e que nós vivemos para a salvação. Não, nós não vivemos para a salvação. A salvação é o meio pelo qual nós alcançamos o nosso objetivo principal, que é sermos a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, todos aqueles que são filhos de Adão, todos os que são filhos de Adão, têm naturalmente a mesma missão natural, o mesmo propósito natural de se tornar a imagem e semelhança de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então não há pessoas que existam para o inferno. As pessoas existem para ser a imagem e semelhança de Deus. Todos fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o Evangelho de Jesus Cristo precisa ser anunciado a todo homem, em todo lugar, em todo tempo. Irmãos, isso é muito sério, porque nós estamos vivendo hoje uma sociedade que está, na verdade, no fundo, clamando por justiça. As pessoas estão cansadas de corrupção. Olha, eu fiz parte da geração cara pintada. Fui lá, protestei. Eu me lembro que aquilo animou muito a nossa fé. Os mais antigos aqui vão lembrar disso, né? A gente começava a ouvir, inclusive nos púlpitos, dizendo: o Senhor está passando o Brasil a limpo. É tempo de acabar com a corrupção. Mas você sabe como é que aconteceu? O Collor saiu do poder. Nós tivemos uma mudança no Brasil? Não. Ainda estamos em corrupção. Já estão pedindo o impeachment da Xuxa, ó. Estão pedindo... Ainda bem que eu parei na hora. Estão pedindo o impeachment da Dilma, né? A Dilma sai do poder. Não que eu não ache que a igreja não tenha que se manifestar e a rua, não, eu dou maior valor. Tem jovens aqui na igreja que estão indo, estão se manifestando lá na esplanada. Ótimo! Acho que nós temos que estar no meio da sociedade. Vamos lá. Só não fica no meio da polícia, por favor, fica lá atrás. Quando eu vou manifestar assim, ó, quando eu ia, né, porque hoje eu não tenho pique, eu subi na moto para ir, eu fiquei pensando, eu falei, será que eu vou? Deu um desânimo, eu falei, vou não, né? Voltei, eu falei, vou nada, dá um desânimo. Se eu fosse, eu ia parar o carro lá a moto na rodoviária, e ia ficar lá da rodoviária, vamos lá, né? Porque eu não ia lá pro meio, não, dá uma preguiça. Mas eu já fui essa geração, já me manifestei. Eu acho que a gente tem que falar essas coisas mesmo, sou a favor. Porém, eu não acredito que isso vai trazer solução para o Brasil. Eu acho que isso ajuda a mostrar nossa insatisfação, mas isso não resolve o problema do Brasil.
porque o homem é corrupto de natureza. Aliás, 2 Pedro hoje fala sobre isso. A natureza do homem é corrupta, gente. Vai sair Dilma, vai entrar um outro com natureza corrupta. Entra outro com natureza corrupta, nós temos governantes com naturezas corruptas. Ora, certamente nós teremos corrupção no nosso meio, sempre é um mal que não tem como extirpar, a não ser a igreja. Hoje eu estava falando para a minha classe, queridos irmãos, nós somos os únicos que temos o poder de revolucionar o Brasil. Porque nós temos a proposta de mudança de dentro para fora. Nós temos a palavra que transforma o homem, que extirpa o pecado e a corrupção do homem, torna o homem santo. Ora, nós temos o poder da revolução. É por isso que igreja, ela não pode estar associada a pacifismo. A igreja, ela é revolucionária. Você não via Jesus muito em manifestações, mas Jesus tinha palavras de poder. As palavras de Jesus foram revolucionárias, e foram tão revolucionárias que Jesus, sendo manso como era, se tornou um dos maiores revolucionários da sua época, aliás, o maior revolucionário, a ponto de quererem a cabeça de Jesus. Motivo político, um dos motivos pela crucificação foi político. Jesus foi para a cruz também por causa de motivo político. Obviamente que foi pelos nossos pecados, mas os políticos falaram, bem, vamos encerrar o caso aqui, crucificamos esse homem e o nosso problema está resolvido. Vocês estão entendendo? Porque as palavras de Jesus foram revolucionárias. Jesus estava revolucionando não só a sua geração, mas ele estava revolucionando as nações da terra. E hoje nós temos a igreja do Senhor Jesus no Brasil. A igreja tem a autoridade para revolucionar essa nação. Irmãos, precisamos acordar. A nossa revolução está muito mais do que um cartaz. A nossa revolução, ela transcende o pintar a cara. A nossa revolução está nas nossas atitudes e nas nossas palavras de vida eterna. Nós precisamos entender essa verdade. A queda deformou o homem. Por que a queda deformou o homem? Porque ela trouxe o pecado para dentro de nós, e não só isso, mas ela nos conformou à imagem daquele que nos submetemos, Satanás. Olha só, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28. Veja se não fomos conformados, por causa da queda, à imagem de Satanás. Na verdade, esse texto de Ezequiel, capítulo 28, é uma profecia contra o rei, o príncipe, Tiro. O príncipe de Tiro. E o príncipe de Tiro, ou o rei de Tiro, tem aqui princípios que são associados a Satanás na Bíblia. Então não é à toa que o rei de Tiro aqui está sendo colocado aqui nas profecias de Ezequiel. Ezequiel está fazendo essa profecia, mas na verdade ele também está apontando características de Satanás, de Lúcifer. Então olha só o versículo 11, a partir do versículo 11, o que ele diz? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Você sabe que essas pedras aqui, elas estão no peitoral do sumo sacerdote, né? De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci
permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu de interior, o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profano, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Veja só, a Bíblia diz que o coração, no caso que era o rei de Tiro, mas a gente vê que é um paralelo a Satanás. E a gente vê que o coração de Lúcifer aqui no versículo 15 diz assim: ele era perfeito até que se achou iniquidade em ti. Mas como é que essa iniquidade ela foi tomando forma? Diz o versículo 16: na multiplicação do teu comércio. Por que comércio? Não é que Satanás, não é que Lúcifer tinha no céu, ele era sinete da perfeição, não é que ele tinha uma lojinha, a lojinha do Lúcifer. Venha, tal, não era uma lojinha de eletrodomésticos, de roupa, não é isso. Quando a Bíblia fala de comércio, é porque ele tinha um grande poder de negociação, de troca. Entende? Se você fizer, eu te ofereço. Ele cai, porque ele começa a encher o seu coração de violência e ele peca. Não pode haver pecado no céu. Ele é expulso. Para onde que ele vem? Éden. O que ele vai fazer no Éden? Comércio. Porque isso ele sabe fazer muito bem. Ele vai negociar com Eva. Come que você será. Faça o que eu estou mandando e eu vou te dar. Foi assim que ele fez com Eva. Foi assim que ele fez com Jesus, não foi? Lembra lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto? E aí lá no deserto, o que ele faz com Jesus? Ele começa a negociar com Jesus. O grande problema é que nós homens somos muito vulneráveis aos comércios. Nós ouvimos as negociações de Lúcifer e muitas vezes cedemos. Gente, a negociação de Lúcifer, às vezes a gente ouve pessoas falando assim: olha, aquela pessoa ali, ela tem pacto com Satanás. Ah, porque fulano na mídia tem pacto com o diabo. Mas irmãos, o pacto do diabo não é só você beber sangue de bode lá fora. É mais do que isso. É quando nós começamos a negociar com Satanás. Quando nós começamos a viver trocas com Satanás. E aí esse é o padrão da queda, porque quando caímos, começamos a nos tornar parecidos com ele. E o grande problema é que muitas vezes trazemos isso para dentro da religião. Buscamos a religião como uma forma de troca. Eu vou seguir a Deus se eu receber. E aí vem Jesus com uma mensagem do Evangelho que é exatamente contra qualquer tipo de troca. Ele vai falar: bem, se você quiser ser meu discípulo, você precisa perder tudo que você tem, porque não vai haver troca. O jovem rico chega para Jesus e fala: Jesus, faz o seguinte, eu sou seu discípulo e eu vou financiar o senhor, os seus problemas acabaram. Eu sou o jovem que vai financiar todo o seu ministério. A partir de agora o senhor pode ir na concessionária de Jerusalém e escolher o melhor jumento do ano, com o GPS e tudo. E Jesus então fala para ele: jovem, se você quer ser meu discípulo, venda tudo quanto você tem e você será meu discípulo. Somente depois que você vender e repartir com os pobres. Veja só, não há troca no Evangelho. Há renúncia, há perda, não troca. O que para o homem caído deixa de ser algo atrativo. Entende? E aí vem Lúcifer então e ele quer o quê? Ele quer bagunçar o Evangelho de Jesus Cristo, tornando o Evangelho de Jesus algo de repente com troca, vantajoso para que se misture isso. E aí ele fala: bem, vamos fazer o seguinte, já que a gente não pode
pregar algo escancarado, vamos fazer isso camuflado para enganar os escolhidos. E por isso Jesus vai falar em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias Satanás enganaria, se possível, os escolhidos. Como que funciona a ação de Satanás em toda a história? Comércio. Como é que ele vai querer fazer para enganar os escolhidos? Com os escolhidos só tem uma maneira de enganá-los: comércio. Foi exatamente o que ele fez com Jesus: comércio. Ele vem com propostas. Ora, venha seguir a Deus em nossa comunidade, no meio onde nós fazemos trocas. Porque aqui, se você der, você recebe. Aqui a bênção, ela é comprada. Aqui você pode ter. E a bênção de Jesus não se negocia. Você sabe como é que funciona? Pelo caminho da cruz. Só tem um caminho para a gente receber a bênção de Deus: por meio da cruz. O que significa isso? Renúncia. Renúncia. Então, quando nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos falando da única possibilidade do homem ser restaurado à imagem e à semelhança de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Não vou me demorar muito mais, já estou encerrando. Mas agora eu quero chegar no ponto principal. A gente sabe no versículo 3 o seguinte, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus então criou todas as coisas pela sua palavra. Diga comigo: a palavra de Deus é o meio pelo qual tudo veio a existir. Repita de novo: a palavra de Deus é o meio pelo qual tudo veio a existir. Repita de novo, só para ver se você aprendeu. Não só a existir, mas também a manter-se pela palavra. O que acontece é que houve a queda. A queda não é algo que Deus quer. Nunca quis. Entrou em desconformidade com a sua vontade. Está deformado. É algo que é doente. Deus precisa dar um jeito nisso. O que ele faz? Se é pela palavra que as coisas são formadas, é pela palavra que as coisas também são restauradas. É pela palavra que tudo será restaurado. É pela palavra que tudo virá a existir. Deus envia Jesus. João o identifica como a palavra. Ele é o Verbo. Ele é a palavra de Deus. Quando ele fala isso, ele está dizendo: agora haverá conserto. O homem caiu, Deus tem o domínio. O homem caiu, Deus não vai deixar como está. Ele tinha duas possibilidades: ou ele acabava com o homem, ou ele restaurava o homem. Deus decide o pior, para mim, né, que eu estou pensando, mais trabalhoso, que é restaurar o homem. Para isso, a palavra então precisa se fazer homem e habitar entre nós. João vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. O que a palavra veio fazer? A palavra veio refletir a imagem de Deus. Olha que coisa interessante. Aí a gente vai falar assim: caramba, que papel divino. Na verdade, que papel humano. Porque o fato da palavra ter se feito carne, da palavra divina se humanizar, e quando ele diz que essa palavra se humaniza, e a palavra diz que essa palavra humana, agora humanizada,
diz que ele reflete a glória, a sua glória como a glória do Pai. Ele está dizendo, ele é a imagem e semelhança de Deus. Para ele ver a Deus. Jesus vai falar isso para quem mais? Filipe. Filipe vai perguntar para Jesus onde está Deus. E Jesus fala, olha Filipe, há quanto tempo eu estou com você? Quem vê a mim, vê o Pai. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus está no papel de homem perfeito. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu te dar agora a boa notícia. Quando Jesus foi para a cruz, Jesus estava levando todo o seu pecado para que você pudesse se tornar a imagem e semelhança de Deus. A fim de que toda a criação olhe para você e diga, eu vejo a sua glória como a glória do Pai. Porque a glória que temos não é nossa, mas vem do Pai. É para isso que o pecado, querido, foi tirado de nós, é tirado de nós. A gente não pode ficar simplesmente lutando contra pecado. Olha, a igreja tem que sair desse patamar de ficar surfando sobre o pecado, sabe? Uma hora está bem, outra hora está mal, outra hora está bem, outra hora... Você não foi chamado apenas para surfar sobre o pecado. Deus o chamou para ser a imagem e semelhança de Jesus, o seu Filho, que é a imagem e semelhança dele. Irmãos, a gente tem que começar a viver um tempo de plenitude e de vida, de graça e de poder. E para isso, o Espírito de Deus nos foi enviado. Para encerrar, eu gostaria de deixar essa palavra com você. O Espírito de Deus vindo sobre nós. Eu estou aqui, estou tornando bem sucinto o Evangelho de Deus nos foi enviado para que a glória de Deus pudesse refletir sobre toda a criação através de você. Na verdade, deixa eu colocar isso de uma forma bem figurativa para você entender. Deus chamou você para ser espelho dele na terra. Quando a criação olhar para você, verá Deus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, esse é o motivo pelo qual estamos vivos hoje. A humanidade tem visto você, em você, Deus. A sociedade tem visto Deus em você. O mundo tem visto Deus em você. Pastor, mas isso é muito difícil. Concordo plenamente e nem discuto esse ponto com você. Foi para isso que o Espírito de Deus nos foi dado. A gente não pode diminuir a ação do Espírito Santo em nós. A gente precisa entender a missão do Espírito em nós. Irmãos, o Espírito de Deus não está nem nos acompanhando. Ele está dentro de nós, a fim de que nós possamos ser tratados plenamente. A coisa é séria. Nós temos a essência de Deus, o sopro de Deus dentro de nós, que é o seu Espírito. O Espírito de Deus está dentro de você para que você seja a imagem e semelhança de Deus. Para de se acomodar e de se acostumar com o menor. Deus te chamou para ser como Ele é. Para isso, Jesus se manifestou. Nós temos a missão de transformar a nossa geração. Essa é a palavra que vai revolucionar o mundo. Essa é a palavra que vai mudar o mundo. Porque ela está regada da nossa fé. Você crê nisso? Jesus não só morreu na cruz para te salvar. Ele morreu na cruz para que você se tornasse a imagem e semelhança de Deus. Vamos ficar em pé?